Boa noite. Começo por saudar a organização do segundo Congresso Ibero-Americano sobre Ecologia dos Meios, no ano de 2020, dedicado ao tema Mulher e Género no Ecossistema Mediático. Gostaria de agradecer em particular ao professor Denis Renault pelo gentil convite que me dirigiu e endereçar desde Portugal as minhas cordiais saudações. A apresentação que vos trago é sobre a presença feminina na produção de podcasts independentes em Portugal. Relativamente a esta temática, ela pode incluir-se dentro do estudo dos mídia alternativos. Os mídia alternativos, neste caso específico, os conteúdos produzidos pelos utilizadores, têm merecido no âmbito dos estudos de comunicação bastante interesse. Basicamente, numa era onde é possível aos indivíduos assumirem o papel de produtores e distribuidores, verifica-se a proliferação online de vários géneros, que são eles próprios merecedores de investigação e aprofundamento. Relativamente à produção de podcast e do ponto de vista dos autores, é atualmente possível a um baixo custo produzir produtos onde estes autores assumam uma grande liberdade de expressão, que não poderiam assumir, nomeadamente em produtos que passassem em meios de comunicação comerciais. Naturalmente, também obter alguma atenção do público, essa atenção será maior ou menor em função naturalmente das audiências que um determinado podcast alcançar. A possibilidade também do ponto de vista dos autores de criarem uma comunidade e de receberem também feedback que os ajude a melhorar as suas competências a nível da produção destes mesmos produtos. Relativamente à produção de podcasts, alguma bibliografia remete também para o próprio prazer que as pessoas e divertimento que os autores que os levam a cabo, acabam também eles próprios por ter. Do ponto de vista dos ouvintes, é possibilitado também ao baixo custo a aquisição de novos conhecimentos e também uma componente que surge naturalmente também associada a outros meios, a componente do entretenimento. Conclui-se que o podcast está a promover um novo relacionamento entre autores e ouvintes, criando naturalmente um género mais informal comparativamente com as narrativas de áudio, nomeadamente aquelas que passam no canal mais tradicional que é a rádio. Os estudos a nível do podcasting mereceram muito recentemente apenas tratamento estatístico em Portugal. Os dados especificamente sobre o podcasting, neste caso centrados na audiência, começaram no ano passado, está bem, em 2019, e deixam Portugal num lugar muito interessante a nível das audiências de podcast. Os dados foram recolhidos entre janeiro e fevereiro do ano de 2019 e 34% dos respondentes indicaram no mês anterior a esta recolha de dados ter ouvido pelo menos um podcast. A nível internacional, as posições de maior destaque entre os ouvintes de podcast situam-se na Coreia do Sul e depois também naturalmente Espanha e os Estados Unidos apresentam também já posições muito consolidadas em termos de ouvintes destes produtos de comunicação. Especificamente em Portugal a audiência é sobretudo masculina e naturalmente está centrada nas faixas etárias mais novas, entre os 18 e os 24 anos, e depois na faixa etária seguinte entre os 25 e os 34. Estas faixas etárias estão também muito associadas ao dispositivo maioritário pelo qual os podcasts são acedidos, neste caso o smartphone e também com alguma expressividade os tablets. Segundo alguns investigadores, o crescimento das audiências dos podcasts está relacionado com o declínio do consumo das emissões de rádio, mas também com o aumento da produção independente que o possibilita a criação de produtos de nicho capazes de interessar também a públicos diversificados. O estudo que vos apresento tem como ponto de partida o top de 200 podcasts mais populares no iTunes, naturalmente no iTunes Portugal. A listagem está cedida também através de um ID português. Os parâmetros analisados
começam desde logo por remeter para a definição de conteúdo criado pela utilizadora da OCDE, está bem, que nos remete para produtos que têm que estar disponíveis publicamente a partir da internet, produtos que exigem algum engenho criativo por parte dos seus autores, e depois também foram considerados produtos que poderiam estar ou não relacionados ou poderiam estar ou não a ser monetizados. Portanto, não foi critério da exclusão o facto de estes produtos de podcast não estarem a ser monetizados. Dentro desta listagem e considerando os podcasts que foram englobados nesta categoria de produtos produzidos pelos utilizadores, foi analisada a sua autoria, a categoria do produto, também se assim seria em arte e cultura, crianças e jovens, ficção e entretenimento, saúde e bem-estar, informação, política, ciência e tecnologia, sociedade, desporto, ou a categoria, foi também considerada a categoria outras para produtos que não se inseriam em nenhuma das categorias anteriormente referidas. Dentro desta análise foi também considerada a frequência de publicação dos episódios, a longevidade em termos de produção do podcast, portanto, número de meses ou de anos que tinha decorrido face à sua criação. Foi também considerado o modelo de financiamento e a presença do podcast tanto na web como nas redes sociais. Os dados que vos trago são referentes a duas datas, uma, portanto, 31 de agosto do ano de 2017 e 15 de outubro do ano de 2019. Relativamente à autoria, constata-se que a produção de podcasts está, sobretudo, do lado masculino. Contudo, entre o ano de 2017 e do ano de 2019, verifica-se que há uma progressão na presença feminina na produção e apresentação deste tipo de produto de comunicação. A nível das categorias, há um claro destaque da categoria de ficção e entretenimento, não tanto pelo lado da ficção, que apresenta apenas um produto no podcast na listagem de 2019, mas sobretudo no entretenimento e muito especificamente no humor. No ano de 2019 verifica-se também que surgiram bastantes mais categorias e começa também a ter alguma presença consistente temáticas, produtos de áudio incluídos na temática de sociedade. E aqui estes 6 produtos dizem respeito tipicamente a categorias que envolvem sustentabilidade e ambiente, mas também parentalidade e também questões de desenvolvimento pessoal. Relativamente à frequência de publicação dos episódios, verifica-se que entre os produtores de podcasts independentes em Portugal existe um grande envolvimento na produção dos podcasts. Está bem? Tipicamente, entre os produtos analisados, tanto no ano de 2017 como no ano de 2019, se constata que existe periodicamente, portanto semanalmente, a produção de um novo episódio. No ano de 2019 verifica-se também, e remete muito para o caráter não profissional dos seus autores, produções ou episódios que são lançados com uma periodicidade variável. A nível da longevidade, os produtos presentes no top, nas duas datas consideradas, são tipicamente produtos criados muito recentemente. Está bem? Temos 16 produtos de áudio criados no próprio ano de 2019, 8 criados em 2018, no ano de 2017 também se verifica que muitos dos produtos presentes no top eram podcasts lançados naquele próprio ano. Os produtos mais antigos, nomeadamente os que datam aos anos de 2013 e 2015, incluem-se nas categorias de arte e cultura, portanto são produtos que ao fim e ao cabo acabaram por conseguir alguma longevidade. São produtos também relacionados, neste caso é um produto em específico relacionado com tecnologia, e também existe naturalmente ainda alguns produtos relacionados ou incluídos na categoria de entretenimento.
Relativamente ao modelo de financiamento, constata-se que tanto na data de 2017 como na data de 2019, muitos autores optam por não rentabilizar de forma alguma os produtos de podcast que produzem. Entre aqueles que optam por rentabilizar esses produtos, verifica-se uma preferência por o crowdfunding, nomeadamente pela presença ou pela recolha de fundos através da plataforma Patreon, e também alguns podcasts optam pelo branded content. A nível da presença na internet, essa presença tem sido construída de uma forma bastante mais intensa, mais recentemente. Também, se olharmos para os dados de 2019, constatamos que existe uma presença em múltiplas dos vários programas em múltiplas redes sociais. Um dos programas relacionados com parentalidade opta de uma forma, é o único que na verdade opta por estar presente no Pinterest, mas muitos outros produtos optam por estar presentes nas redes sociais mais populares, está bem no Instagram e no Facebook. Existem também já um número muito consistente de produtos no ano de 2019 a terem uma presença com um website ou com um blog próprio do programa de podcast em causa. Relativamente a algumas considerações sobre os dados recolhidos, verifica-se um baixo contributo das mulheres na autoria ou na apresentação dos podcasts incluídos nesta categoria de podcasts independentes em Portugal. Estas produções assentam sobretudo num registro muito informal, recorrem frequentemente à conversa e à entrevista com convidados, e nestes programas existe uma liberdade de expressão e um ângulo de abordagem de temáticas que seria dificilmente paginável com a linha ou com o estatuto editorial de um meio de comunicação social. Tratam-se, portanto, de produtos de nicho que vão ao encontro de audiências fragmentadas. Por fim, gostaria de dizer que naturalmente os dados que vos apresento têm várias limitações, naturalmente desde logo referentes à metodologia seguida, está bem? Estamos a falar de dados que foram extraídos a partir de amostras de um top de podcasts de uma única plataforma. Naturalmente, basear a investigação em rankings é vulnerável, uma vez que estes rankings podem ser manipulados tanto do lado dos detentores das plataformas, como do lado dos utilizadores dessas plataformas. Referir também que as dimensões e categorias de análise escolhidas são naturalmente influenciadas pelo viés interno dos próprios autores. Os dados foram recolhidos no âmbito de trabalho de investigação que foi realizado por mim e pelo professor Ramon Salavarria, da Universidade de Navarra. Contudo, também dizer que se trata de uma investigação de cariz exploratório e, portanto, os resultados são para já sugestivos e não conclusivos. Por fim, gostaria de deixar também uma referência à bibliografia que está mencionada nos diapositivos anteriores e, naturalmente, para terminar, deixar as minhas saudações uma vez mais à organização deste congresso e desejar que durante todo o mês de abril os trabalhos decorram com maior sucesso. Muito obrigada e continuação de um dia feliz.